Boa tarde aos amados irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor. Gostaria de estar nesta tarde, dia 26 de janeiro de 2023, compartilhando com os irmãos um texto da palavra de Deus relacionado a um tema muito atual e preocupante, que é a ansiedade. A ansiedade é uma enfermidade que tem assolado as pessoas e, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o mal do século XXI. Infelizmente. E infelizmente também o Brasil lidera esse quadro dramático relacionado à ansiedade. A ansiedade ela tem atingido pessoas independente da faixa etária, crianças com ansiedade, adolescentes, jovens, idosos. A ansiedade ela afeta as pessoas de várias faixas etárias e também independe da classe social. Os pobres andam ansiosos, os ricos andam ansiosos, trazendo diversos transtornos para as pessoas, inclusive são as chamadas doenças psicossomáticas, a somatização, porque as pessoas começam com ansiedade e inquietude, ou seja, uma intensa preocupação, um excesso de preocupação com as coisas da vida e começa a gerar medo, preocupações e a pessoa acaba ficando enferma. Então, psicossomática porque a doença começa na mente e começa a atingir o corpo das pessoas. Psico de mente, né? E soma de corpo. Psicossomáticas. Então, baseado no que estou começando a refletir com os amados aqui nessa tarde, gostaria de estar lendo um texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, que diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Versículo 27, qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Somente até aqui. Irmãos, ansiedade. É difícil hoje em dia as pessoas não terem nem um pouco de ansiedade. Eu creio que a ansiedade é algo até normal. O problema é quando a ansiedade ela foge do controle e se torna uma preocupação realmente intensa, excessiva, persistente. E as pessoas começam a ficar até amedrontadas. E muitas pessoas têm que recorrer até à medicina e tomar medicações para tratar dessa ansiedade, para tentar controlar essa ansiedade. Mas nós que seguimos a palavra do Senhor, nós que cremos em Jesus Cristo como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, sabemos que em meio às adversidades, em meio aos problemas da vida, seja problema financeiro, seja problema de saúde, nós sabemos que
todos os problemas que nós enfrentamos nesta nossa vida, nessa nossa jornada terrena, nós temos o Senhor Jesus Cristo, a quem nós podemos clamar em toda e qualquer situação, em todos os momentos. Por isso, nós podemos orar ao Senhor, podemos orar, perseverar em oração, não deixar que nenhuma dificuldade, nenhum problema venha nos abater de uma forma que venhamos ficar ansiosos, da maneira que o texto diz, andar ansioso quanto à vida, quanto à vestimenta, quanto à alimentação, porque nós sabemos que o Senhor, Ele nos sustenta. O Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza, é nele em quem confiamos. E nós, como diz o profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Eu fico imaginando aquelas pessoas que não creem em Deus, aquelas pessoas que muitos se dizem ateus, e num momento de dificuldade, num momento de adversidade, numa luta, talvez uma enfermidade grave que a medicina o desenganou, o que essa pessoa irá fazer? E como eu disse, louvado seja Deus, porque nós cremos. E o Senhor diz: clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Não andeis ansiosos por nada. Não ande ansiosos. Lá na primeira epístola de Pedro, ele diz assim, lá no capítulo 5, no verso 7. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre o Senhor Jesus Cristo, amados, todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Não andemos ansiosos por nada. Se a gente for seguir aqui os próximos versículos, versículo 32 de Mateus capítulo 6, ele diz assim: porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas, mas buscai, aleluia, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Glórias a Deus. É maravilhoso podemos refletir nesta palavra de Deus, saber que o Senhor tem cuidado de nós, irmãos. E no 34 ele vai dizer assim: não vos inquieteis novamente, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu mal. O Senhor não nos deixa nada faltar. Hoje pela manhã acordei, tomei o meu café da manhã, e daqui a pouco irei almoçar. Ainda não almocei, mas agradeço a Deus porque o café da manhã não me faltou. Agradeço a Deus porque o alimento agora do almoço também, graças ao Senhor, já está ali para ser preparado. A vestimenta, graças ao Senhor. Estou aqui dentro da minha casa, na cozinha agora, fazendo este vídeo. Então, agradecendo pelo alimento, agradecendo pela vestimenta e agradecendo pelo teto que abriga-me, eu e minha família. Louvado seja Deus. Que nós possamos então, irmãos, perseverar em oração, clamando ao Senhor em todo o tempo. Clama a mim, responder-te-ei, diz o Senhor. Nós podemos clamar e Ele ouve, Ele vem em nosso socorro. Ele age em nosso favor. Que possamos perseverar em oração, como diz a palavra de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17.
Orai sem cessar. Nós temos uma arma poderosíssima em nossas mãos, que é a oração, irmãos. A oração, o nosso elo de ligação direto com o Pai Celestial. Orando em todo o tempo, orando sem cessar, clamando ao Senhor, tendo a plena convicção de que Ele vai nos socorrer, Ele vai agir em nosso favor. Esta era a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa tarde, lançando sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, que Ele tem cuidado de nós e não nos deixa nada faltar. E rapidamente eu quero dizer para vocês que há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu confesso que estava ansioso referente a algumas questões financeiras e não estava encontrando nenhuma solução. E eu orei ao Senhor, foi no sábado, orei ao Senhor Jesus Cristo no sábado pedindo um socorro, pedindo uma ajuda. Quando foi no domingo, recebi um telefonema e Deus me abençoou, Ele me abriu uma porta de escape e me trouxe muita paz e muita tranquilidade. E eu realmente pude compreender que clamar ao Senhor é a única saída. Clama ao Senhor e Ele te responderá. Não fique ansioso, não fique ansiosos, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Quero fazer uma oração nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus. E te agradecemos, pois és o nosso socorro, Pai. O nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Jesus, porque em meio às lutas, às dificuldades, muitas vezes queremos ficar ansiosos. Mas oramos ao Senhor e clamamos e o Senhor nos dá paz. Pois a tua palavra diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou e não vou lá dou como dá o mundo. Obrigado, Jesus, por poder lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades e preocupações e saber que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor e vem em nosso socorro e age em nosso favor. Abençoa, Pai, todos os irmãos em Cristo Jesus que irão ouvir essa simples palavra, essa breve reflexão e que o Senhor possa trazer conforto, consolo e paz aos corações. Que esse irmão que está ansioso, essa irmã que está ansiosa possa lançar sobre ti todas as ansiedades, Pai, preocupações e saber, ter certeza, plena convicção de que o Senhor vai agir. Obrigado, Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, que possamos lançar sobre o Senhor, então, todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações, que Ele age em nosso favor. Amém e graças a Deus. Uma boa tarde a todos, em nome de Jesus.